Abacuque, capítulo 3, todos acharam? Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona aí com o irmão que está ao teu lado. Apenas 2 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, amados? Podem se assentar? O livro de Abacuque, queridos, ele é o 8º entre os profetas menores. Um livro que foi escrito há mais de 2.500 anos e nos traz uma mensagem extremamente atual. Abacuque provavelmente ele profetizou no reinado de Manassés, quando Judá sofria um colapso muito grande diante dos caldeus. E naquela época, a decadência moral, a decadência espiritual, a decadência política estava muito forte quando Abacuque profetizou. E o interessante é que ele começa o seu livro chorando, e no último capítulo do seu livro, no versículo 1 aqui que nós lemos, ele traz essa oração em forma de canto. Ele inicia chorando e termina com um canto. Se nós olharmos, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, e olharmos os relatos do livro de Abacuque, nos traz a impressão que Abacuque ele estava tendo um vislumbre da nossa época. E não é. E nós olhamos então para esse versículo quando ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. A tua obra, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a fase é conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque ele pede ao Senhor, depois de dizer: Senhor, quando eu ouvi falar do Senhor, eu temi. Ou fiquei alardeado, como na minha versão aqui diz, alarmado. Então ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Lembra da tua misericórdia. Na ira, lembra da tua misericórdia. Abacuque, ele faz uma oração em forma de clamor, pedindo a Deus o seguinte: Senhor, aviva a tua obra. Olha para a tua obra. Renova a tua obra outra vez. Renovar significa corrigir, irmãos, reparar, consertar. E no contexto que nós vivemos hoje, o contexto de sociedade, o esgotamento físico, ele é notório. O esgotamento mental, ele tem influenciado diretamente a nossa vida espiritual, influenciado diretamente a comunhão com o nosso Deus. E nós acabamos aceitando tudo isso como se fosse normal, como se fizesse realmente parte da vida, e não conseguimos no nosso dia a dia nos livrar de tudo isso. E nós temos a nítida percepção que uma pessoa não consegue atravessar um ano inteiro nessa correria sem colher as consequências da vida moderna. Por isso o renovo é importante nas nossas vidas. Às vezes nós negligenciamos isso, mas nós precisamos buscar um renovo em Cristo. Repare que o profeta ele pede ao Senhor para avivar a obra no meio dos anos. Ele não pede para avivar no início, ele não pede para avivar no final. Será por quê? O início da vida cristã, tudo é flores. No início da vida cristã, tudo está a 1000 maravilhas. O fervor está lá em cima. O amor pela palavra, o amor por Jesus. Mas ao passar dos anos, o caminho vai sendo trilhado. E muitas das vezes isso tudo vai ficando de lado. Quando Abacuque pede ao Senhor para avivar a obra no meio dos anos, indica que um caminho já foi percorrido, irmãos. E depois de muito tempo, muita gente se cansa disso. Muita gente acaba se cansando dessa correria. O esgotamento tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor Jesus, porque acabam se acostumando com isso. Meio indica lugar de decisão.
Às vezes chegamos em um momento da nossa vida que nós temos que decidir de que forma nós vamos seguir, continuar seguindo. E nós precisamos decidir, por exemplo, se vamos voltar atrás ou não. Quantas pessoas, devido ao esgotamento físico e mental e tudo isso que nós vemos aí, não é, retrocedem, caem em decadência, retrocedem, mas dentro da igreja. Voltam, olham para trás, e o que a Bíblia nos diz lá em Lucas, capítulo 9, versículo 22? O próprio Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E pessoas têm decidido voltar atrás, quando caem em retrocesso e decadência. Precisamos decidir se vamos ficar estagnados ou não, nem para trás e nem para frente. Fica sempre na mesmice. Olha o renovo fazendo falta na vida da pessoa. Olha o avivamento fazendo falta na vida da pessoa. E o que a Bíblia nos diz lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14, quando Paulo escreve aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo decide prosseguir, em meio a dificuldades, em meio a tempestades, ele decide prosseguir para o alvo. Paulo não tinha apenas sonhos, tinha uma meta, né? Não basta ter sonhos, bote meta nos seus sonhos. Ele tinha uma meta, prosseguir para o alvo, irmãos, e nós chegamos num limite da caminhada, que muitas pessoas têm decidido simplesmente estagnar, não crescem diante do Senhor, mas também não retrocedem, e a vida espiritual para de crescer, precisando de renovo. Agora, como explicar a um homem há mais de 2.500 atrás, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Às vezes nós nos esquecemos de fazer a mesma oração e o clamor que Abacuque fez e pedir: Senhor, continua avivando a sua obra. Precisamos decidir também, irmãos, ou melhor, muitas pessoas decidem, chegam no limite e dizem: estou fora. Quantos desistiram no meio do caminho? Chega, acabou. Essa é a pior decisão que um ser humano pode tomar. A pior decisão que um ser humano pode tomar. E muitas pessoas estão dentro das igrejas pensando em verdadeiramente apostatar da fé, largar Jesus, largar o Evangelho. E a Bíblia fala sobre isso lá em Timóteo também. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, porque precisam ser renovados. Mas existem aqueles que decidem não retroceder. Glória a Deus. Que você seja um desses nesta noite. Decida não retroceder. Decida não ficar parado, não ficar estagnado. Decida não pular fora, mas decida seguir até o fim. Porque há promessas para aqueles que seguirem até o fim. Promessas de vida e promessas de vida eterna. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais você busca um renovo e um avivamento na presença do Senhor, a tendência é cada vez mais o Espírito Santo brilhar na tua vida. Mas chegamos neste momento que nós temos que decidir. Eu decido, você decide. E que tipo de decisão você tem tomado? Quem nunca se sentiu triste? Quem nunca se sentiu desanimado, sem vigor? Realmente com vontade de desistir, de parar no meio do caminho? As lutas vão te pressionando, muitas quedas, inúmeras vezes sem força. Muitas pessoas conseguem se levantar, mas acabam caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Só na força do Espírito Santo,
Ser cheio do Espírito Santo vai muito além do que falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, vai muito além do que profetizar e ter revelações. Ser cheio do Espírito Santo é experimentar a plenitude de Jesus em nós. É experimentarmos, irmão, um novo modo de vida, uma transformação profunda de caráter. É isso, é que ser cheio do Espírito Santo. Vamos aprender aqui que nós precisamos de renovação espiritual, mas o processo de santificação é lento. Dia após dia, precisamos de uma injeção de renovo na nossa vida. Costumamos dizer que a unção de ontem não serve para hoje. Sempre estamos vazios. Parte desse princípio. Porque quando nós partimos desse princípio, nós vamos entender que precisamos mais e mais dele a cada dia. Não é isso? E o que é renovação espiritual, irmãos? Por que nós precisamos disso? Eu gosto de um texto que está lá em Levíticos, no capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Toda manhã o fogo tinha que ser renovado. Mas quem gosta aí, por exemplo, de fazer um churrasco, sabe perfeitamente. Você precisa limpar a churrasqueira. Ninguém acende um carvão novo em cima de cinzas e brasas do churrasco anterior, senão o fogo não pega. Irmãos, renovação espiritual é você tirar as cinzas da tua vida todos os dias, para que o fogo do Espírito possa acender novamente. Todos os dias, isso era a responsabilidade dos sacerdotes, tinham que limpar o altar, organizar a lenha e acender. Isso nos traz um ensinamento grande, porque para nós experimentarmos o renovo do Senhor, as coisas velhas precisam ficar para trás. Aquilo que atrapalha o fogo do Espírito precisa ser retirado por nós. Devemos manter esse fogo aceso todo o tempo. Todo o tempo. Quando estamos, por exemplo, no meio do mato, no meio de uma floresta, quem foi militar ou passou pelas Forças Armadas sabe perfeitamente disso. O que nós temos que fazer imediatamente quando a noite cai? Acender fogo. Por quê? Quando a fogueira está acesa, os animais peçonhentos não se aproximam. Quando a fogueira está acesa, os felinos não se aproximam. Quando o fogo do Espírito Santo está aceso nas nossas vidas, não há espaço para ação demoníaca. Mesmo que a noite caia, quando o fogo está aceso, Satanás não consegue se aproximar da tua vida, porque há o brilho do Espírito Santo. Existem princípios, irmãos, a serem seguidos se quisermos ter uma vida espiritual sempre renovada. E por que é tão trabalhoso? Por que é tão trabalhoso? Porque ele exige disciplina. Exige disciplina da nossa parte, na busca, no cuidado, na renúncia, para que a chama não venha se apagar. Alguns fatores se colocam como inimigos da renovação espiritual, tanto na minha vida quanto na de vocês. E nós podemos destacar, por exemplo, a natureza humana. Quando aceitamos a Jesus, somos renovados pela palavra. O Senhor propõe a nós uma novidade de vida, mas o velho homem continua no seu encalço, a sua natureza humana. Se não tivermos o cuidado, é a primeira a se levantar. A primeira a se levantar. Há uma guerra dentro do ser humano diariamente. Os desejos carnais ilícitos tentam apagar os planos de Deus na vida da igreja. Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito busca as coisas de Deus, e a carne busca as coisas da carne. Quantas pessoas estão estagnadas na vida cristã porque estão dando ouvido à carne? Precisa de renovação espiritual para seguir em frente.
Há uma luta feroz dentro de cada um de nós, irmãos. Cada ser humano. Briga do espírito contra a carne. O espírito quer a presença, a carne não quer a presença. Desejos inerentes à nossa humanidade buscam o distanciamento da presença de Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. Precisamos de ser renovados todos os dias da nossa vida. Porque quando o fogo está aceso, não há espaço para os desejos carnais. Pastor, quando isso vai acabar? Quando estivermos na glória com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós temos que lutar. Enquanto estivermos aqui, a nossa carne precisa ser resistida. Precisamos mortificar os nossos desejos carnais, e eles se levantam como o primeiro inimigo. Pensamos às vezes que Satanás é o primeiro inimigo, mas é a nossa carne, irmãos. Às vezes atribuímos ao diabo muitas coisas que Satanás não colocou a sua mão. É a carne que está agindo. E está com você todos os dias. Dorme com você. Acorda com você. E se você não tiver cuidado, ela se levanta. E os seus desejos então começam a tomar conta do seu dia a dia. Resista. Resista em nome de Jesus. Não é na tua força. Não tente na tua força. Mas é na força do Espírito. É o fogo aceso. É o renovo espiritual sobre a nossa vida. Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, o Senhor disse assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Todo dia o pecado bate à tua porta. Todo dia a tentação bate à tua porta. Todo dia Satanás envia alguém para te tirar da presença de Deus. Cabe a você resistir bravamente no poder da palavra. Assim como Jesus fez no deserto, quando foi tentado, resistiu na palavra. Quando o inimigo dizia algo, o Senhor dizia: está escrito. E a nossa briga é assim, irmãos, está escrito. Coloca a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor, porque quando o pecado bater, quando a tentação bater, a palavra vai estar bem nítida na tua mente. E é aonde nós temos a nossa guerra. Romanos 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne se coloca como inimiga de Deus. Primeiro inimigo que nós precisamos combater: os nossos desejos carnais. Entenda uma coisa, irmãos: a vontade de Deus é soberana, mas nós escolhemos que caminho queremos trilhar. Ou trilhamos uma vida no Espírito e colhemos vida, ou trilhamos uma vida na carne e vamos colher derrota. E o pior do que isso, morte eterna. Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Colossenses 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Estamos mortos para o pecado, mortos para este mundo. Por isso precisamos ser renovados, irmãos, diariamente, na nossa caminhada, para que esse fogo nunca se apague, para que o amor nunca apague, para que a ousadia não vá embora da nossa vida. Às vezes você conversa com cristãos que estão tão apáticos que você não consegue enxergar a alegria do Espírito. A alegria, irmãos, na presença de Deus. É isso que o mundo não entende, está
está tudo ruim, mas o cristão está alegre, porque a presença do Espírito Santo traz essa alegria. Mas se nós não buscarmos esse renovo, irmãos, com certeza a vida vira uma tristeza e uma melancolia, porque Deus é que traz alegria a nós. Mas nada pode suprir o vazio de Deus, nem dinheiro, nem posses, nada pode suprir esse vazio. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, nesse texto aqui, ele mostra claramente a rejeição da carne. Ele está dizendo, estou na carne, mas Cristo me governa. Eu vivo a vida de Cristo. Cristo vive em mim. E é assim que nós precisamos viver. Em segundo lugar, nós podemos destacar como inimigo da renovação espiritual o sistema mundano. Estamos nesse mundo, irmãos, e precisamos ter muito cuidado para nós não conformarmos com ele, não tomarmos forma do mundo. O mundo ele tem aberto um leque de possibilidades que, infelizmente, tem atraído a atenção de muitos cristãos. O sistema mundano ele tem exercido uma influência destruidora no meio da igreja atualmente, principalmente quando se trata de finanças, de dinheiro, de posses, uma influência destruidora. E o que nós vemos? Cristãos que outrora estavam sadios na fé, agora estão caídos espiritualmente, porque abriram brecha para que o mundo entrasse e começasse a governar os seus atos e toda a sua vida. Quantos caíram? Porque sucumbiram diante do sistema mundano, influenciados pelo mundo. A igreja foi estabelecida para ser influenciadora e não influenciada. Aonde você coloca a planta dos teus pés, o brilho do Espírito, o fogo tem que chegar com você. Temos que influenciar e não sermos influenciados aonde nós passarmos, porque nós temos conosco aquele que morreu na cruz do Calvário. Somos representantes de Deus na terra. Carregamos conosco a palavra que traz vida. Por isso nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Romanos 12:2 diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só conseguimos compreender a vontade de Deus quando nós renovamos a nossa mentalidade com a palavra de Deus. Só dessa forma. Se nós olharmos para este copo aqui, por exemplo, a água tomou forma do copo. Aonde nós colocarmos ela vai tomar forma do recipiente. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você está no mundo, mas não faça parte desse sistema mundano. Não se conforme com isso que está lá fora. A sua forma tem que ser a forma de Cristo. Cristo tem que exalar o bom perfume do Senhor. A igreja precisa exalar o bom perfume de Cristo, aonde nós passarmos, irmãos. Olha o que a Bíblia nos ensina por intermédio de Paulo, lá em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitos cristãos estão caindo na sua caminhada, justamente por causa disso aqui. Tudo está diante de você, mas nem tudo é lícito. Precisamos nos afastar da aparência do mal e brilharmos o brilho do Espírito. Pessoas estão caindo na sua caminhada porque não conseguem discernir aquilo que é lícito e o que é ilícito pela palavra. E olha o que Paulo diz: está tudo diante de mim, mas eu sei muito bem selecionar
aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Nós precisamos ter, irmãos, esta vida equilibrada. Não ser influenciado pelo mundo, mas ter a percepção da voz do Espírito Santo. Às vezes na correria, com a vida agitada que nós temos, quantas vezes o Espírito bate na porta e nós não damos ouvidos? E com certeza, se nós ouvíssemos, a nossa vida seria melhor, seria diferente. Todos os dias o Espírito fala ao nosso coração. Com certeza, todos os dias o Senhor fala conosco. Da mesma forma que Ele espera que você fale com Ele. Entenda, a nossa pátria não é aqui. Nós somos celestiais, irmãos. A nossa pátria está no céu. Anseie por isso. Olhe para o céu e imagine o céu se rasgando e o Senhor vindo buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não pode haver espaço na nossa vida para nós estarmos conformados com o mundo. Se nós pegarmos uma bola de futebol vazia e você empurrar o teu punho na bola, ela vai tomar a forma da bola. Mas se ela estiver cheia, você consegue? Assim é a nossa vida. Quanto mais o sistema tenta, quanto mais Satanás tenta, se tivermos preenchidos com o Espírito Santo, não vamos tomar forma, não vamos nos conformar. E esse é o segredo para uma vida equilibrada. O apóstolo João também nos ensina uma verdade absoluta sobre o mundo. 1 João 3, 15 e 16, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Faça a vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo. Não ame este mundo. Não ame o sistema mundano. Ame a palavra. Busque renovação, para que você não caia nessa caminhada. E aí sim nós podemos elencar o próprio Satanás como mais um inimigo contra a renovação espiritual. É o principal, não é? Mas nem sempre é ele que está agindo. Como ele não pode destruir o Criador, ele tenta destruir a sua criatura. Tenta destruir a igreja. Tenta minar a sua vida, minar a sua família, minar a coroa da criação. Depois que Deus cria tudo, Ele vai e cria o homem. Ele coroa a criação com a criação do homem. E Satanás espera destruir essa criação. Por isso que lá em João o Senhor nos diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não prometeu apenas vida somente. Prometeu em abundância, irmãos. Por isso precisamos estar renovados. Deus nos criou com um propósito bem definido de adorá-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo. É por isso que nós estamos aqui. E o diabo tem como meta afastar você da presença do Senhor. O grande problema, irmãos, da igreja hoje é que muitas das vezes não conseguimos compreender que Satanás trabalha 24 horas para nos destruir. E nós nos envolvemos com tantas coisas, e às vezes nos esquecemos que precisamos nos encher do Espírito Santo para vencer essa batalha. E hoje ele não derruba a mesa, ele rói os pés, de forma imperceptível. E quando você percebe, a mesa já caiu. Ele vem de forma sutil e tenta penetrar de forma que você não veja. Mas a luz traz à tona tudo aquilo que está escondido. Se você estiver brilhando, você vai enxergar perfeitamente a ação diabólica na sua caminhada. Precisamos ter isso em mente.
Lembra de Jesus? Nós falamos aqui quando foi tentado no deserto. Tentou Jesus, vai tentar a igreja, vai nos tentar a todo instante para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar ofuscar o brilho do Espírito em nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar muito atento a isso e não sucumbir diante da correria da vida. Pedir como Abacuque pediu: Senhor, renova a minha vida em meio à caminhada. Renova a tua igreja, Senhor. Renova o ministério. Conserta. Faz de novo. Levanta. Quando a nossa casa está com as paredes sujas, não é, o piso já descascando, o que a gente faz? Pinta, troca, não é isso? Dá uma repaginada. Nós precisamos disso também, irmãos. Na nossa caminhada precisamos ser cheios do Espírito Santo para conseguir caminhar com o Senhor, para conseguir lutar, para conseguir entender os momentos que nós estamos vivendo, quando Deus quer nos ensinar, quando é um ataque do diabo, e somente na luz do Espírito Santo nós vamos entender tudo isso. Nós podemos também dizer que a direção de Deus, ela faz tudo começar de novo. A Bíblia diz que os caminhos do homem aos seus olhos parecem direito, mas o final é morte. Quantas pessoas têm seguido os seus caminhos e acabam encontrando a morte? É por isso que nós temos que trilhar, irmãos, os caminhos de Deus, a direção de Deus. Quando olhamos para a vida de Moisés, que nós vemos, um homem que estava no palácio poderia ter ficado no conforto, mas aprouve a Deus levá-lo ao deserto, e lá foi melhor para ele. Com todas as dificuldades, tinha direcionamento do Senhor. Deus quer a renovação do seu povo. Deus quer avivar o seu povo, e é impossível deter a ação de Deus. João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vivemos na vontade de Deus, mesmo sem saber para onde ela está nos levando. Abraão, quando sai da sua parentela, ele não sabia exatamente para onde ele ia, simplesmente obedeceu e saiu. É sempre melhor, queridos, estar na direção de Deus. Deus é o maior interessado em trazer o renovo diariamente à tua vida. Por isso, quando a igreja entra num estado de frieza, e isso acontece com todos nós, Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Às vezes nós não percebemos, mas Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Pessoas que vão orar mais por você, pessoas que vão jejuar mais para você, pessoas que vão te incentivar a ler a Bíblia de forma intensa. Muitas pessoas estão de pé por causa da oração do irmão que está ao lado. Quantos nem ajoelham para orar? Quantos nem buscam a renovação? Mas alguém está de joelhos orando por você, porque Deus está vendo e levanta pessoas com esse princípio, com essa determinação. Nós chegamos em um momento em nossa caminhada que nós precisamos ter o descontentamento com a vida espiritual pacata. Viver na mesmice. Enquanto o Senhor, Ele nos propõe vida em abundância, ousadia no Espírito para pregar, para ver sinais, para ver prodígios, para ver pessoas sendo libertas, vidas resgatadas do inferno, das mãos de Satanás. E só uma busca pela presença do Senhor vai produzir uma restauração espiritual. Quando nós olhamos as histórias dos avivamentos, isso nos mostra que o mover do Espírito sempre aconteceu depois de momentos difíceis da igreja. Sempre. E nós passamos momentos muito difíceis. Busque um renovo espiritual para a tua vida. Busque um renovo espiritual para o povo de Deus.
não só para você, mas para a igreja. O salmista expressou lá no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o salmista, um homem segundo o coração de Deus, pedindo a Deus, Senhor, renova em mim um espírito reto. E nós, será que nós não precisamos de renovo? Será que nós não precisamos de avivamento? Será que nós não precisamos dessa injeção do Espírito Santo para prosseguirmos nessa caminhada? Quando a sua vida está avivada, você quer ter culto, quer ir ao culto todos os dias. Você quer se reunir todos os dias. Você não quer perder uma atividade sequer. Mas essa, muitas das vezes, não é a nossa realidade, irmãos. Muitas das vezes a realidade do cristão é se esconder e se esquivar da presença de Deus, fazer como Adão fez lá no jardim. Quando Deus veio procurar, ele se esconde por causa do pecado. Livre-se disso. Livre-se do peso do pecado. Livre-se disso. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. O perdão já está disposto. Toma posse. A força do Senhor. A força é do Senhor. Nós precisamos ter convicção de pecado, irmãos, porque isso nos leva a arrependimento. Se nós não tivermos essa convicção, nós não chegamos ao arrependimento. Mas só o Espírito pode te levar a essa convicção. Então busque a presença do Espírito, porque Ele trará luz à sua vida e vai te mostrar o que você precisa acertar. Quando estamos avivados, a presença do Espírito Santo em nós é notória. Nas nossas atitudes, na nossa palavra, no nosso agir com os nossos irmãos, no nosso agir dentro da família. Olha o que a palavra nos diz em Atos 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós vemos aqui um homem perguntando o que era necessário para se salvar. E ele obtém como resposta: creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor para a tua salvação. Creia no Senhor, isso é um sinal de renovação. Quando você começa a exercer a tua fé em Cristo Jesus de forma plena, a sua vida está sendo renovada. E a caminhada cristã é de fé em fé, é de glória em glória. Não é por aquilo que nós estamos vendo e vivendo, mas é por aquilo que nós não vemos. Vivemos em cima das promessas, irmãos, das promessas da palavra de Deus, e só podemos acreditar nisso através da fé. Fé é vínculo, fé é sintonia. Crer apenas não basta. A Bíblia diz que até os demônios creem, mas precisamos ter a sintonia com aquele que morreu para nos salvar. Um grande quebrantamento vem sobre as pessoas, uma vida de santidade passa a ser procurada quando a renovação está batendo à nossa porta. Ninguém busca vida santa se não for renovado. Ninguém busca uma vida liberta do pecado se não for renovado pelo Espírito. Por isso nós não podemos negligenciar a renovação espiritual. Quando estamos renovados, mensagens simples falam profundamente ao nosso coração. Não precisamos ouvir mensagens de 1 hora, 1h30, 2 horas, às vezes uma mensagem de 10 minutos. O Senhor brada no teu coração, você entende a mensagem e começa a praticar, porque a vida está renovada. Mensagens simples são mais fervorosas, palavras simples são fervorosas, palavras simples trazem vida. Por quê? Por causa da vida renovada. Unção, poder, por causa da vida renovada. E a igreja negligencia isso nos últimos dias. Precisamos ser renovados na presença do Senhor Jesus Cristo. Chegamos às vezes aqui, irmãos, com uma lista de pedidos, não é isso?
Queremos isso, queremos aquilo e tantas outras coisas. Mas não fazemos esse tipo de oração que Abacuque fez. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi os seus mandamentos e guardei, temi. Aviva a tua obra nos meios dos anos. Senhor, aviva a minha vida no meu trabalho. Senhor, aviva a minha vida na minha caminhada. Senhor, estou fraco, Senhor. Senhor, estou angustiado. Renova o meu espírito. Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Abacuque está dizendo o seguinte: Senhor, por mais que o Senhor esteja irado, lembra que a tua misericórdia dura para sempre. Lembra disso, peça a Deus. A igreja precisa permanecer firmada na palavra, irmãos. A palavra é o nosso alicerce. Buscamos muitas das vezes ser firmados em tantas coisas, mas não existe receita de bolo. Não existe nada mirabolante a não ser oração, jejum e vida na palavra. Oração, jejum e vida na palavra, para termos uma vida renovada. Mas é simplesmente isso que as pessoas negligenciam e querem viver uma vida cheia do poder de Deus. É impossível. Oração, jejum e vida na palavra. Isso vai trazer comunhão com o Espírito. Quando nós olhamos os relatos bíblicos, nós vemos que todos eles oravam fervorosamente. Jesus precisava orar. E quando você começa a estudar sobre a vida de oração de Jesus, você fica de boca aberta. Mas por quê? Para nos dar o exemplo que nós precisamos fazer a mesma coisa. Oração, jejum e vida na palavra. É fácil passar por dificuldades? Não. É fácil passar por um momento de doença? Não. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós compreendemos que o controle está nas mãos do Senhor. Passamos por dificuldades, passamos por limitações, mas a vida consagrada, mas a vida cheia, plenitude do Espírito. Está tudo de cabeça para baixo, mas o crente está alegre, está feliz. Por quê? Presença do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode trazer isso às nossas vidas. Por que então, irmãos, vivemos angustiados? Por que vivemos, irmãos, muitas das vezes cabisbaixos? Por que nós vivemos muitas das vezes como se as nossas questões não tivessem solução? Se Deus tem o controle de tudo, basta uma palavra, basta uma ordem. Agora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela já está te dando um caminho, ó, viva pela fé. Aplica a sua fé. Que dessa forma você vai tocar a mão de Deus. Todos os dias, retire as cinzas do altar, para que o fogo possa acender novamente, e você venha brilhar o Espírito Santo, e essa chama não se apague. Não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo vai sair do mundo? Por enquanto não, só quando Jesus chamar. Mas nós podemos apagá-lo nas nossas vidas. Ele vai ser extinto? Não. Mas nós podemos extinguir a ação do Espírito nas nossas vidas, se nós não nos empenharmos em buscar a presença do Senhor. Devemos sempre procurar, irmãos, seguir essa recomendação aqui de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, ao vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A fogueira precisa estar acesa. E cada um de nós, embrasado no poder de Deus, para queimarmos toda carnalidade
da nossa vida e vivermos uma vida renovada no Senhor. Viver uma vida renovada, irmãos, é desafiador para cada um de nós, porque cada um de nós temos as nossas particularidades. Mas é possível romper, é possível buscar, é possível receber o renovo da parte de Deus. Por isso a disciplina, por isso temos que ser disciplinados. O hábito de frequentar os cultos. Quantos, em meio a essa pandemia, fraquejaram na fé? Não estão mais congregando. Quantas igrejas fecharam as suas portas? Quantas vidas pararam no meio do caminho, porque não buscou o renovo? E Paulo, então, ele vem dizendo aqui, vocês precisam estar juntos, salmodiando, cantando, buscando, sempre dando graças. Precisamos congregar dia após dia. Não perca culto. Se você pode estar aqui, venha, para que você busque o renovo espiritual diariamente na sua vida. Peça a Deus para abrir os teus olhos espirituais. Dessa forma nós enxergamos o ataque do maligno e a nossa necessidade, irmãos, de estarmos aos pés do Senhor, de estarmos escondidos em Cristo, porque somente Ele pode nos proteger dos ataques do maligno, irmãos. Somente Ele, somente o Espírito Santo em nós. Sem isso nós estamos descobertos completamente ao ataque e vulneráveis à ação de demônios. Olha o que a Bíblia nos diz, para encerrarmos. Deuteronômio 31. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo e não te deixará e nem te desamparará. Cobrando do povo esforço, cobrando do povo ânimo. Josué 1,9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Imagine Josué. Moisés morre e Josué então agora se vê na responsabilidade de guiar aquele povo. Imagina o que passou na cabeça de Josué. Deus então diz o seguinte para ele: ó, meu amigo, se esforça e tenha ânimo, não fique fraquejado, caminhe, não temas, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito Santo. 1 Coríntios 16,13, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Mais uma vez a Bíblia dizendo, temos que buscar. Mateus 28,20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guarde a palavra do Senhor. É espantoso quando nós lemos o livro de Abacuque, e depois você pode ler todo o livro na sua casa, se você não teve essa oportunidade ainda, leia. E você vai perceber que todo o contexto de Abacuque é exatamente o que nós vivemos hoje. Depravação moral, decadência na política, decadência espiritual. E em meio a isso, Abacuque ele consegue vislumbrar um renovo em Cristo, em Deus. Mesmo assim, ele consegue vislumbrar que o Senhor pode renovar a sua obra. E aí eu te faço uma pergunta nesta noite. Como está a tua vida diante do Senhor? Está renovado? Você está verdadeiramente vivendo a plenitude do Espírito? Quando nós olhamos para o povo no deserto, irmãos, eles pegavam a quantidade do maná somente para aquele dia. Não adiantava pegar para 2, 3, 4 dias, porque estragava. Isso também nos mostra um princípio grande que nós precisamos nos encher diariamente da presença do Senhor.
para vencermos, irmãos, as batalhas espirituais, para vencermos os ataques que não são poucos. A sociedade tem se levantado contra a igreja. Os governos têm se levantado contra o nome do Senhor Jesus. E aqueles que não estiverem renovados e avivados sucumbirão, não suportarão. Por isso, ser cheio do Espírito é uma necessidade atual. Se encha da presença, disciplina de oração, de jejum em busca. Não negligencie isso. E todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, faça essa oração de Abacuque: Senhor, renova a minha vida ao longo dos anos. Renova, Senhor. Renova para que eu possa caminhar na tua presença santa e não venha sucumbir diante dos ataques do maligno. Mas somente você pode fazer isso. Somente você pode olhar para dentro do teu coração e ver, enxergar essa necessidade. Da mesma forma que Abacuque enxergou. Busca renovação espiritual sobre a tua vida em nome de Jesus, porque é uma necessidade atual para a igreja dos nossos dias. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Com a vida corrida, o desânimo sempre bate à porta, né? A fraqueza sempre bate à porta. Mas nós precisamos entender que somos nós que dependemos de Deus. Nós é que dependemos da presença do Senhor. Nós precisamos dar um passo em direção a Deus, para que Deus dê um passo em direção a nós. Busque essa renovação na sua vida. Busque um avivamento, porque a porta da graça ainda está aberta. E a igreja precisa dessa força. Muitos estão se perdendo. E a igreja precisa ser renovada, ser cheia do Espírito. Hoje nós buscamos, irmãos, uma lista de pedidos, mas não buscamos mais os dons espirituais. Hoje buscamos ter as nossas necessidades satisfeitas, mas não buscamos plenitude no Espírito. E a gente se esquece que tudo isso vai ficar aí. Tudo isso vai ficar aí. Casa, carro, dinheiro. Alguém vai usar a sua casa. Alguém vai usar as suas roupas. Dependendo de alguns anos, alguém vai assumir até mesmo a tua família. E o que você tem feito? Como que está o teu coração? Nós temos que plantar, irmãos, para a eternidade. Viver de acordo com a palavra enquanto estamos aqui. Mas juntar o nosso tesouro nos céus. Coloque o teu coração no céu. Tira os seus olhos da terra. Vislumbre a eternidade. Quando começamos a enxergar nesta ótica, aí nós conseguimos compreender que precisamos de renovo diariamente. Porque enquanto estamos olhando, irmãos, apenas para coisas terrenas, somos os mais miseráveis dos homens. Sabe por quê? Limitamos o poder de Deus. Limitamos a ação de Deus. Deus tem muito mais para nos dar, além de coisas terrenas. E nós colocamos os olhos só aqui nessa vida. Olhe para o céu. Vislumbre a volta do Senhor. Viva na fé. Toque as mãos de Deus pela fé. Viva na vontade de Deus. Amém? É fácil, pastor? Não, não é. Não é fácil. Às vezes acordamos sem vontade nenhuma de vir à igreja, de buscar a Deus,
de ler a palavra, é aí que nós precisamos ser fortes e quebrar essa barreira. Acontece com todo mundo? Acontece com todo mundo. Até com pastores acontece. Com todo mundo acontece. Porque somos humanos. E é por isso que a Bíblia, nesses versículos que nós lemos aqui, por exemplo, ela nos incentiva a nos esforçarmos. Ela nos incentiva a nós trazermos ânimo ao nosso coração. Às vezes a nossa mente entra num colapso muito grande. Por quê? A Bíblia diz que a presença do Espírito nos traz alegria. Por que tantos cristãos vivendo mergulhados na tristeza? Por que tantos vivendo à beira de depressão, por exemplo? Não estou negando o problema existe, mas a solução em Cristo também existe. Há alegria no Espírito para mim e para você, irmãos. O Senhor, Ele tem separado algo muito grande para nós. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não ouviram. Preparado um lugar onde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde haverá paz, aonde poderemos andar lado a lado com o Senhor e cantar diuturnamente: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Viva a plenitude do Espírito, busque uma vida renovada, busque os dons espirituais, busque ser um instrumento na presença de Deus. Pastor, mas a minha idade já está avançada. Há renovo para você também. Pastor, eu sou muito novo. Há renovo para você também. Deus usa todos como Ele quer e da forma que Ele quer. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, fazer a mesma oração que Abacuque fez, ó Deus, há mais de 2.500 anos atrás. Aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer dos anos, Pai. Aviva, Senhor. Senhor, não só aviva, mas faze-a conhecida, Pai. Que as pessoas que não Te conheçam, Senhor, possam Te conhecer. Que o Evangelho possa alcançar, ó Deus, aqueles que estão perdidos, ó Deus, mergulhados no pecado, Senhor. E resgatar essas vidas, Pai. Pai, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre, Deus, porque ela é infinita. Então também nós Te pedimos, Deus, na Tua ira, lembra da Tua misericórdia, Pai. Lembra do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ensina a vivermos, ó Deus, não conformados com este mundo, Senhor, mas conformados sim, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós, porque às vezes nós nos perdemos, ó Pai, na correria da vida. E nos esquecemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Nos esquecemos, ó Deus amado, que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar. Aviva a nossa vida, Pai. Senhor, quantas pessoas, ó Deus amado, já abandonaram a disciplina da fé, Pai. Quantos, ó Deus, já abandonaram a oração, Senhor. Quantos, ó Deus, já abandonaram a prática do jejum, Pai. Quantos, ó Deus amado, já não leem mais a Tua palavra, já não meditam, Pai, nela, nem de dia e nem de noite, ó Deus amado. E com isso estão vulneráveis aos ataques do maligno, Senhor. Mas nesta noite nós Te pedimos, aviva, Pai, o nosso coração. Enche a Tua igreja do Teu Espírito Santo, Senhor. E nos faça viver com ousadia na Tua presença, Pai amado. Vivendo tudo aquilo, ó Deus querido, que o Senhor quer que vivamos aqui nessa terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece a cada um de nós. E não permita, Pai amado, que venhamos a olhar para trás, não, mas que possamos seguir para o alvo que é Cristo. Não temos força, Senhor. Precisamos da Tua força, Pai. Precisamos do Teu Espírito Santo. Queremos abrir o nosso coração, quebrantá-lo diante da Tua presença santa e dizer: precisamos de Ti, Pai. Não nos abandone, Senhor.
limpa o nosso ser, limpa a nossa mente, o nosso coração. Senhor, nos ajuda a tirar a cinza do altar, Pai, arrumar toda a lenha, Senhor, para que o fogo não venha se apagar, Senhor, e para que a nossa adoração, Pai, seja aceita por Ti, que a nossa vida seja aceita, Pai, como sacrifício vivo diante da Tua presença santa. Olha para a Tua igreja, Senhor. Senhor, visita, Senhor, aquele lugar que só o Senhor pode visitar, Pai. Existe, ó Deus, a profundidade do nosso coração que só mesmo o Senhor conhece, mas a Tua palavra diz que ela é apta para discernir, Senhor, o que está lá dentro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, arranca as barreiras nesta noite, que nos impede, Deus, de viver a plenitude do Teu Espírito Santo, que nos impede, Senhor, de olhar para o alto e vislumbrar o dia que o Senhor da glória chegará nas nuvens, para buscar uma igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Ó Deus amado, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações que é possível viver uma vida avivada na Tua presença. Mas nós somos humildes em dizer, Senhor, dependemos de Ti. Age na nossa vida, age na vida dos Teus filhos, age nesse ministério, age na vida das crianças, na vida dos idosos, ó Deus, na vida de todos aqueles, ó Deus, que neste momento abram um coração para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus.